voltando, é só escolher um e tirar. Pedro é titular absoluto, diz Pascoal. Se liga só no que ele falou, se liga. Boa noite, boa noite. Eu vi aquela passagem do Pedro ali, indo pro treino, eu fiquei todo animado. O Pedro é diferente, gente. Aí, vocês podem até perguntar o seguinte: quem é que vai sair para jogar o Pedro? Escolhe um e tira. O Pedro joga. Claro que ele não vai chegar logo de cara, vai entrar, vai jogar, porque o jogador precisa dessa fase de readaptação ao futebol. Mas o Pedro, em condições normais, ele é o centroavante da seleção brasileira. Em condições normais, ele jogando regularmente, ele é o centroavante da seleção do Brasil. Isso na minha avaliação. De repente, para o Dorival Júnior, não é a avaliação dele. Mas é verdade. Ele não se aproveitava disso assim para botar mais lenha na fogueira, não, né? Ele fazia entrevista naturalmente, né? E acabava tirando até mais coisas. Essa legenda aí, ó, Pedro é liberado. Tô lendo aqui no meu iPad, né? Pedro é liberado para voltar a treinar com bola. Boa. Que notícia legal pro futebol brasileiro e, é claro, muito especial pro torcedor rubro-negro e muito especial pra gente que gosta de valorizar pessoas do bem, né? O Pedro é um cara muito correto, sério, um cara muito querido dentro do grupo, no meio do futebol, né? O Fábio Luciano sabe muito bem do que eu estou falando, assim, na atmosfera do futebol, que é difícil, né, você confiar em todo mundo. O Pedro é um cara confiável, é um rapaz do bem e além disso tudo, um jogadoraço que forma bem, eu concordo com o Pascoal. É jogador da seleção brasileira. Inclusive, ele se machucou na seleção brasileira, né? Infelizmente. Ele convocado pelo Dorival. Já era pelo Dorival ou era o Fernando Diniz ainda? Já era o Dorival. Agora me fugiu aqui. Acho que era o Dorival. Era o Dorival, né? Era sim. Era o Dorival. Já era o Dorival, né? Nosso filho da Gávea me confirma que era o Dorival. Então, ele se machuca no treinamento e possivelmente seria titular naquele jogo. Tinha dúvidas, né? Mas tinha grande chance de ser titular. E no Flamengo, o Pascoal, é o Bruno Henrique. Ele, junto com o Arrascaeta, dos maiores jogadores com número de títulos na história do Flamengo, ele vai cair pro lado esquerdo e o Pedro entra ali. Acabou. Tá resolvido, porque infelizmente o Cebolinha machucou, o Luiz Araújo tem entrado bem, mas o Pedro informa, o Bruno Henrique cai para dele, que manda muito bem por ali, né? E aí o Pedro entra aí de centroavante, tá arrumado. Derrama, Senhor, porque o Pedro é matador. A torcida do Flamengo fez até a musiquinha na arquibancada. Tem isso, sim. Ele é da igreja, o pessoal foi lá e fez a musiquinha da igreja. Números do Flamengo na temporada que estão prestes a mudar. Porque é isso, né? A gente ainda tem, óbvio, que ter muita calma. O Pedro tem a previsão de voltar a treinar junto com o grupo no final de março, para em abril estar liberado para entrar alguns minutos, até chegar esse momento de treinar e jogar efetivamente lá no Campeonato Brasileiro começado. Mas a gente está vendo aí os números dos jogadores de ataque do Flamengo nessa temporada. O Pedro tá ali como praxe, né? Pra gente botar o número do jogador também. Obviamente não entrou em campo porque tá lesionado, assim como Everton, Cebolinha e Michael também machucados agora, recentemente. Os dois machucados. A previsão do Cebolinha, inclusive, é que ele volte a jogar para as finais do Campeonato Carioca. Essa coisa do jogador sair do departamento... Porque o duro é o cara, ele chega todo dia e vai para a sala da fisioterapia. Chega todo dia, passa pelo médico, vai para a fisioterapia. Recebe lá a fichinha, vai fazer o treinamento físico, a coisa da fisioterapia. Só o cara descer a escada e entrar no campo muda completamente o horizonte, né? Para o jogador de futebol, o contato dele com o gramado, o contato com a bola, o trabalho físico no campo, muda o astral do jogador. Às vezes a gente pensa, não, ele vai levar mais um mês e meio para voltar. O cara fica tão assim, à vontade dentro de campo que ele acaba voltando antes até do esperado. Por quê? Porque a lesão tá arrumada, ele está recuperado. O que falta é o condicionamento físico, falta ter agilidade, essas coisas que ele vai ter durante o tempo que ele for treinar. Mas só de estar em campo, isso já dá uma alegria. É uma tristeza enorme quando se machuca. Sim, claro. Mas quando volta a pisar no gramado, ele se sente alegre, feliz, dá uma... Cara, e pra mim, Pedro voltando eleva demais
o nível do Flamengo. E ó, será que Pedro, mesmo voltando em abril, consegue ser o artilheiro do Brasil esse ano de 2025? Deixa aqui o seu comentário. Por isso, né? Eu não tive lesões tão graves na carreira. Eu fiz uma cirurgia de pubis, que aí eu demorei um tempo parecido com o do Pedro, até para retornar. O tornozelo foi jogando ou foi depois? O tornozelo eram torções em sequência. Mas aí você aprende a lidar com isso e, enfim... É um buraquinho aqui, um buraquinho ali, uma torçãozinha ali, uma botinha e não mete... Assim, o tornozelo nunca me tirou do jogo, a botinha resolvia. Mas o pubis me incomodou um pouco mais, eu demorei um tempo maior. E é o que aconteceu com o Pedro, né? É um jogador, como a gente falou, vai demorar um pouquinho mais para entrar no ritmo. Eu acho que não precisa ter pressa com ele, né, Dani? Isso é importante também, acho que o Felipe Luiz, a comissão técnica, não vai ter pressa para colocar ele em campo, porque o Flamengo vem numa sequência de ótimos resultados, na maneira de jogar, encaixada. O Bruno Henrique vem fazendo essa função também como homem de referência, mas aí a partir do momento que o Pedro se condicionar, essa questão técnica, enfim, e entrar no ritmo que os jogadores estão, aí acho que tem vaga cativa ali com a 9 e como o Zinho falou, o Bruno Henrique se movimenta um pouquinho para a esquerda e na minha opinião, acho que de todos, né, o Flamengo fica ainda mais forte. Aquela tela que a gente mostrou, Tetra, ela é interessante porque ela mostra todos os homens de ataque, né, independentemente de posicionamento dentro desse setor do campo. Quem que perde espaço? Porque assim, o homem de referência é ele, obviamente. Então assim, ele vai voltar para a posição dele. Tem agora o Juninho que em tese chega para esse lugar e chega sabendo que dentro em breve será uma opção ao Pedro. Mas quem que acaba perdendo mais espaço, sabe, no todo? Porque assim, o Plata eu vejo que é um cara que vai acabar perdendo espaço. O Bruno Henrique não vai sentar no banco. O Bruno Henrique vai abrir para a esquerda, vai disputar com o Cebolinha. Então como é que você vê essa briga com a volta do Pedro, Zinho, quando isso acontecer? Eu acho que assim, quem perde mais espaço é o Juninho. Sim, isso. Parece ele ser o cara da posição, porque até para ser a primeira opção, eu não sei se o Felipe Luiz vai utilizar o Juninho. O Pedro não pode jogar. Eu não sei se ele vai utilizar o Juninho. Porque se o Everton Cebolinha tiver recuperado e bem, o Michael recuperado e bem, tem essa opção do Bruno Henrique cair para centralizado, para ser o centroavante. Então, a volta do Pedro, ele, na minha visão, vira quase uma terceira opção. Eu, como treinador, Felipezinho, eu vou olhar pro meu time. Tem o Filipinho e o Felipezinho. Tá todo mundo à minha disposição. Felipezinho, tá todo mundo do Flamengo à minha disposição. Todo mundo. O Malvadão tá todo mundo à minha disposição. O Incomparável tá todo mundo à minha disposição. Certo? Gostei. Foi bem. Então, assim, Incomparável Flamengo. Tô roubando a fala do Pascoal, tá bom? É o Pascoal que fala isso. Calma, gente. Aí eu olho assim e vejo, poxa, a coisa não tá acontecendo. A minha primeira opção seria trazer o Bruno Henrique pra dentro e olhar ali. Assim, Pascoal. A Cebolinha, Luiz Araújo, a Michael. Plata. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu ver. O treinador ria à toa. Então acho que o Juninho pode acabar perdendo um pouquinho mais de rodagem, de jogar mais tempo, porque tem muita gente nesse ataque e com mobilidade, né? Um joga pela direita, outro joga pela esquerda, daqui a pouco um tá por dentro. O Plata pode jogar no lugar do Arrascaeta para dar uma poupada, pode jogar por dentro. Então eu acho que de todos que de repente pode ter menos minutagem, pode acabar sendo o Juninho. Também pelo lado esquerdo, né? Que se você empurra o Bruno Henrique para a esquerda, aí você cria uma concorrência de 3 jogadores de qualidade para ser também o terceiro, né? Sim. Porque aí você tem ali, o Cebolinha joga por ali, o Michael joga por ali, aí o Bruno Henrique vai começar a jogar por ali. Então, assim, o Juninho, ele vem para o Flamengo, lógico, para mostrar serviço e tentar ocupar uma vaga de prestígio dentro do elenco, né? Assim, quando precisar de mim, eu tô pronto. A gente nunca olhou pro Juninho como titular absoluto do Flamengo, né? Se ele entrasse em todos os jogos, sabendo, né? Que fazendo gols, é isso. Agora, no lado esquerdo, você tem jogadores que brigam por condição de titularidade mesmo, né? Porque aí o Bruno Henrique é considerado titular, o Cebolinha, ele é um jogador que pode ser considerado titular se estiver em alto rendimento. O Michael é muito importante quando ele entra, porque a dinâmica do Michael, por mais que o Cebolinha seja rápido, o Michael, ele coloca uma intensidade ainda maior.
Então é isso, assim, o Juninho perde muito espaço, O mas Michael pelo perde lado esquerdo... espaço, né? Michael? Não, mas o Com o Michael... Pedro de volta, abrindo o Bruno Henrique, o Cebolinha em forma, o Michael Michael se encaixa perde na espaço. direita Então, é também. isso. Aí o Michael Mas aí na seria direita a tem o terceira Luiz opção. Araújo, que E pra o mim tá na Plata. frente de todos os outros. Sim. Aí você vê, o Luiz Araújo naquela relação... É muita que opção. foi mostrada, Isso é ótimo pro Flamengo. naquela relação, é o cara que tem mais participação em jogos. Ele tem 7. Os outros têm 6, 5. Quem entra mais nos jogos é o Luiz Araújo. Sim. E mesmo com o Felipe Luiz, que está atrás de você, dizendo o seguinte, às vezes eu vou embora com um sentimento ruim, de que eu não tenho dado para ele minutos suficientes. Mas ele entra todo jogo. Todo jogo ele entra. Ele entra bem, porque também voltou de lesão. Vai jogar contra o Vasco. Põe o teu spy, porque agora vai ter que jogar, porque Vasco. o Robozinho tá machucado, né? Cebolinha O Cebolinha tá também, machucado. sim. O Plata, é só a minha visão. O Plata da direita para dentro é muito jogador. É muito bom jogador. Ele é bom jogador e tá numa boa fase, mas eu acho que o Luiz Araújo entrega em mais lugares do Não. campo e é um jogador mais O regular. Luiz Araújo contempla a pensa do time, que é um time que Perdeu pega a bola, ele tá lá marcando igual um... mas com a bola parte pra Mas se cima do você não adversário. tem o Pedro, você não tem o Juninho, o Bruno Henrique vai ser o centroavante. Quem vai ser o cara pelo lado esquerdo? Luiz Araújo. Nesse caso, Ou vai Luiz ser Araújo o ou o Plata. Luiz ou o Plata. Pelo lado direito, né? O Plata... Não, porque se o Bruno tá centralizado, o Isso. Michael e o Cebolinha estão machucados, você tem que abrir alguém ali que não o é da Luiz posição. Araújo Aí a gente tá sim. falando para o próximo jogo, né? Sim. Não para lá para frente. Luiz Não, Araújo, o Luiz pela Araújo já esquerda. fez gol até pelo Plata lado pela esquerdo, direita. inclusive, Sim, né? sim. Recentemente ele fez gol entrando pela esquerda, Sim, na ponta esquerda. Isso. Ele prefere jogar da direita para dentro. Sim. O Plata, eu acho que o Plata joga tanto na direita quanto na esquerda. Jogou mais no Flamengo na esquerda do que na direita. Então eu acho que nesse caso aí o Flamengo não tem problema nenhum. Por isso que o Flamengo é diferente. É muita gente. É por isso que eu falo pra você. É diferente. Tá ruim, ó. O ataque do Flamengo tá ruim. Ai, mas tá vendo? Incomparável. É incomparável. O Aí Felipe tá Luiz vai dar várias entrevistas falando isso. Pô, eu queria dar minutagem para alguém, mas não tô conseguindo, né? Porque assim, 90 minutos, 11 jogadores, né? Então, assim, a gente já falou quantos nomes aqui. Máximo de 16, né? 3 jogadores para cada posição, quase com todo mundo em condições. Isso no ataque, né? Aí a gente tem que olhar ainda para o meio campo, enfim, para a zaga. Então, É que eu acho que tem trabalho lugares do Felipe, campo que ele mas tem menos administração de possibilidades, grupo. né? Assim, dos que No poderia haver mais possibilidades. Por discussão exemplo, de volante posição. marcador. Sim. Volante marcador, ele não tem tanta gente para rodar. sim. Mas meio campo ele ainda tem muita gente para rodar. Sim. Tem mais de 3 até por Sim, posição. ele tem zagueiros com condições de jogar. Zagueiro. Tem laterais, ó, tudo no plural, eu tô falando aí. Não, volante Laterais. tem sim, pô. Laterais. Na direita, na esquerda nem tanto, porque precisou do Léo entrar na lateral esquerda no último jogo, não tinha, porque os laterais estavam lesionados. Tem os 3 lesionados, aí é mais complicado, né? Mas o Léo dá conta de jogar tranquilo. Dá conta de jogar tranquilo. Agora, O Varela deu conta? Na esquerda. o Varela dá conta na O esquerda e na Varela direita. deu conta na esquerda mais do que da direita, né? direita. Tinha sido criticado das últimas vezes que entrando do lado direito. E na esquerda ele só cumpriu o papel dele, daí cumpriu Porque direito. às vezes a pressão é menor, né? E aí acaba facilitando a vida do jogador. Não É que Débora? o Tem Wesley isso está também. passando por um momento, o Wesley tá merecendo colocar a camisa amarela, sabe? A gente não vê, eu gosto muito de alguns jogadores que jogam na lateral direita. Pois eu gosto do William do Cruzeiro, mas o William não tá jogando bem. É isso aí, rapaziada. Flamengo muito forte para essa temporada e Pedro voltando aí que eleva mais ainda o time, o elenco do Flamengo. Pedro, em condições normais, é titular absoluto, melhor atacante do Brasil. E aí, o que você acha da volta de Pedro? Deixe seu comentário, deixe aquele like, fortalece, se inscreva no canal, compartilha e eu fico por aqui até a próxima. Valeu!